Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Cruzeiro que entra na briga com Atlético Mineiro, Botafogo e Red Bull Bragantino por atacante do Atlético Goianiense. E a gente revela sumiço do Inter e negociação por Vitão ganha novos capítulos. E confira comigo como está o mercado da bola do Cruzeiro, quem chega, quem sai e as possíveis transferências. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Então, sem mais delonga, vamos juntos falar aí do nosso Cruzeirão. Pessoal, além do Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Botafogo, todos entraram na briga aí pela contratação do jovem atacante Yuri Alves do Atlético Goianiense. A informação é do jornalista Victor Pimenta. O jogador de apenas 19 anos se reapresentou nesta sexta-feira, 26/12, ao Dragão. Mas as conversas por uma venda seguem acontecendo, né? E Cruzeiro e Atlético Mineiro ainda não fizeram propostas oficiais pelo jogador. As propostas de Botafogo e Bragantino giram em torno aí de 5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Palmeiras ficou próximo de um acerto, mas se retirou das negociações. Pessoal, bastidores do Cruzeiro que também busca aí jovens, né, promessas no mercado nacional. E cá entre nós, né, 5 milhões de reais por 50% de um jogador, né, que seja ou não tão promissor assim, é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga pro nosso querido Pedrinho BH. Mas vamos aguardar aí, Cruzeiro que tem um mapeamento, né, tem aquele famoso, como diz aí o Joaquim Pinto, aqueles jogadores sombras, né, aquele time sombra, onde o Cruzeiro tem vários jogadores já no radar para várias posições do Cruzeiro. Tem 3, 4 jogadores por posições. E o Cruzeiro vai em busca aí desses jogadores para fazer os reforços pontuais para essa grande temporada de 2026. E falando aí em grande temporada, né, um jogador que está no radar do Cruzeiro há muito tempo, tem aí a atualização. A novela ganhou novos capítulos em relação ao zagueiro Vitão. Nos últimos dias, né, o nome dele, né, que ele é do Internacional, tomou conta dos noticiários envolvendo o Cruzeiro. A negociação, que estava próximo de ser sacramentada, ganhou novos capítulos nesta semana. Em meio aí às especulações, né, os agentes dos jogadores envolvidos, né, foram procurados aí pela Itatiaia para entender o que tem emperrado esse negócio. A transferência de Vitão para o Cruzeiro envolvia 3 partes. A diretoria estaria disposta a pagar uma alta quantia para contratar o zagueiro e envolveria aí o nosso zagueiro João Marcelo em uma troca. Lembrando também que o nosso meia, né, Japa, também estava incluído nessa negociação, no caso aí, empréstimo por 1 ano, sem opção de compra fixada. Pessoal, e em primeiro momento, né, a Itatiaia entrou em contato com representantes do zagueiro Vitão. E em breve conversa foi afirmado que a tendência é que João Marcelo não seria envolvido aí na negociação. Nos últimos dias, a grande mídia notificou que o defensor do Cruzeiro estaria aí, vamos dizer assim, um pouco mesmo meio que reticente em aceitar a proposta do Internacional. Ciente das especulações envolvendo o nome de João Marcelo, né, a própria notícia procurou o empresário do defensor. Segundo o agente, ainda que o nome do zagueiro do Cruzeiro tenha começado a aparecer nos noticiários desde terça-feira, dia 23, foi apenas na quarta, dia 24, que o Internacional fez o primeiro contato com os representantes de João Marcelo. E, segundo a própria notícia aí, apurou que as partes tiveram conversas na noite de Natal, quando chegaram a tratar sobre o projeto esportivo do Inter em relação ao João Marcelo e os valores salariais. A expectativa era que os dirigentes do Inter voltassem a entrar em contato na quinta-feira, dia 25. Porém, segundo o agente, o representante do Internacional desapareceu. O empresário ainda constou que João Marcelo não recusou nenhuma proposta envolvendo ele e o Internacional, e que o Inter tem negociado com outros clubes
enquanto vive impasse aí com o Cruzeiro. Os dirigentes colorados tentaram melhorar a oferta por Vitão e mantém contato com o Flamengo e um outro clube que não teve aí o nome revelado. E segundo o próprio Itatiaia apurou, né, junto ao Cruzeiro nesta quinta-feira, que o clube não entraria em leilão por Vitão. O objetivo do Cruzeiro é seguir com os valores da oferta e os moldes que envolvem as trocas dos jogadores, mesmo que ainda não tenha uma resposta em definitiva do zagueiro João Marcelo. Agora aí nas últimas horas, né, Vene Casagrande, também confirmado por Samuel Venâncio, Flamengo teria feito uma nova investida por Vitão. Pagaria uma continha em dinheiro, acho que na casa de 5,5 milhões de euros, né, pagamento à vista, após 10 dias de assinatura de contrato e, né, liberação, né, perdoaria a multa de Thiago Maia que o Inter tem com o Flamengo. Então seria um impasse aí para que Vitão viesse para o Cruzeiro. O próprio jogador está meio que resiliente em questão de ir para o Flamengo. O interesse dele é manter sua palavra e jogar no Cruzeiro. Na minha opinião, o jogador, né, deve estar pensando que lá no Flamengo não vai ter oportunidades como titular. E no projeto esportivo do Cruzeiro, ele viria aí como destaque para jogar de titular junto a Fabrício Bruno na zaga do Cruzeiro. Então talvez isso esteja pesando aí para o jogador para aceitar ficar no Cruzeiro e não ir para o Flamengo. Especulações aí, né, pessoal, para fechar essa novela aí envolvendo o Vitão. E o acerto do jogador, seja com o Cruzeiro ou com o Flamengo, deve sair nas próximas horas. Qual será aí o futuro do jogador? O Cruzeiro tem muito tempo que está tentando aí trazer o jogador. O próprio Tite também já tem monitorado o jogador há muitos anos, afirmou. Então, vamos aguardar aí como que fica essa novela envolvendo aí os bastidores da contratação do zagueiro Vitão. Pessoal, então, né, o Cruzeiro, que ficou em terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, pretende, é claro, reforçar o elenco aí grandiosamente para 2026. O próprio Pedrinho BH, né, disse em entrevista que vai fazer investimentos de peso para essa próxima temporada, né? E os contratados de momento foi o técnico Tite, de 64 anos, que trabalhou por último no Flamengo e assinou contrato com o Cruzeiro até 2026. Neyce Villarreal, centroavante de 20 anos, que fechou com o Cruzeiro até o final de 2030, após encerrar seu contrato com Milionários. E Matheus Cunha, goleiro de 24 anos, que pertence ao Flamengo, assinou o pré-contrato aí e será oficializado em janeiro. Quem saiu? Leonardo Jardim, né? Técnico de 51 anos, que pediu para deixar o clube com 1 ano de antecedência de contrato por motivos pessoais. Eduardo, fim de contrato, meio de 36 anos, que deixou o Cruzeiro aí após uma temporada. Bolazzi, também fim de contrato, 36 anos, também deixou o Cruzeiro. E Matheus Gamarra, zagueiro de 25 anos, que deixou o clube aí após o encerramento de seu empréstimo junto ao Atlético Paranaense. E pessoal, possíveis contratações, né? As mídias aí já falaram e repetiram várias vezes. Tá no radar do Cruzeiro o Gerson, o Vitão e o Everton Cebolinha. E possíveis saídas também que ainda podem acontecer é de Gabigol, né, 29 anos, que tem futuro incerto. Um dos maiores interessados de momento seria o Santos. E Léo Aragão, né, goleiro de 23 anos, que estaria negociando um empréstimo com o Avaí. Fagner, de 36 anos, que está emprestado ao Corinthians até o 31 de dezembro, ainda tem se fica ou não no Cruzeiro, tem a permanência indefinida. E Jonathan Jesus, né, de 21 anos, que pode ter sua saída decretada devido aí ao interesse do Zenit, onde o Cruzeiro segue as negociações. Caio Jorge, que de momento fica no Cruzeiro, mas é alvo aí de vários clubes da Europa, principalmente o Zenit e o West Ham da Inglaterra. João Marcelo, né, que tem seu nome envolvido aí na negociação com o Vitão, né, para o Internacional. Japa também, que tem seu nome envolvido na negociação envolvendo aí o Vitão. E o Wallace, que tem futuro incerto e pode sim ser negociado aí, né, nesse início de temporada. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente, ó, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.